alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. E eu
Se você quiser, você pode abrir comigo Tiago 3, de 13 a 18. E Tiago, ele começa com uma pergunta, ele fala assim: quem dentre vós é sábio e entendido? E ele responde dizendo: mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem muito prática. Aliás, assim, quando a gente lê essa epístola de Tiago, não é uma coisa que eu gosto muito em Tiago, é que Tiago é um homem extremamente prático. E o Evangelho é assim, né? O Evangelho é muito prático. Então, vamos falar sobre como desenvolver uma fé, o amor, como relacionar sabiamente com as pessoas. Esse fim de semana a gente tem falado muito sobre relacionamentos, não é? Família. E é interessante porque a Bíblia é esse manual de sabedoria, e eu gostaria então de te dar assim verdades, te dar um entendimento sobre como curar os relacionamentos. Porque muitas vezes se fala muito sobre isso, sobre sermos curados, né, sermos abençoados por Deus, mas como de fato a gente pode restaurar um relacionamento, curar um relacionamento, restaurar um casamento, né, uma família, alguns princípios realmente bem práticos. Não é? É interessante que Tiago aqui ele começa com uma pergunta: quem dentre vós é sábio e entendido? E as perguntas na Bíblia realmente elas normalmente são muito importantes, não é? E isso mostra realmente que talvez a maior demanda realmente, quando a gente pensa assim, no nosso contexto humano, a maior demanda tem a ver com relacionamentos, né? E você pode observar que os maiores problemas do mundo, do planeta, por incrível que pareça, não tem a ver com recursos, não é? Todo lugar que você vai, de certa forma, os recursos estão lá, existem recursos, não é? Eu já tive várias vezes em Angola, tive em Angola, por exemplo, na época da guerra, não é? E ali você vê um povo, na época lá, vivendo numa miséria terrível, mas mineralmente falando, um país riquíssimo, jazidas e jazidas de diamante e petróleo. Mas, apesar de toda essa quantidade de recursos, todavia, a população vivia realmente num estado de profunda miséria. Então a gente vê que o problema maior do ser humano tem tudo a ver com relacionamento. Você pode observar que aquelas situações que mais nos abalam também, não é, na nossa vida, tem a ver com relacionamentos, conflitos de relacionamento, não é? E de fato, não é assim, as pessoas são diferentes, as obras de Deus são variadas, interagir com pessoas é algo do nosso dia a dia, não é? E às vezes as pessoas têm atitudes diferentes, reações diferentes, fazem escolhas diferentes, e por isso é tão importante a gente aprender a lidar com todo tipo de pessoas. Então, pensando assim de uma forma muito prática, a gente pode dizer, não é, pelo menos do nosso ponto de vista, algumas pessoas são encantadoras, não é verdade? Tem gente que é encantadora, é bom demais você estar perto dela. Mas outras pessoas, pelo menos na nossa opinião, elas são mais difíceis. Pessoas que são um pouquinho mais difíceis.
Algumas pessoas são inspiradoras, não é verdade? Tem gente que te inspira. Mas algumas pessoas são irritantes, não é? Pelo menos do nosso ponto de vista. Se você não vigiar, daqui a pouco você perdeu a paciência. Você falou uma coisa que você não queria ter falado, você até pecou. Algumas pessoas são fascinantes, mas outras, às vezes, são frustrantes. A gente que trabalha com aconselhamento, a gente vê esse tipo de situação. Se a pessoa não vigiar, ela não só perde a paciência, perde a fé, não é? Perde o amor, perde Jesus, ela sai perdendo tudo. Algumas pessoas facilitam a nossa vida, mas às vezes outras só dificultam. Parece que a pessoa é a grande tribulação e o princípio das dores, tudo junto. A vida é assim, não é? No verso 18, Tiago fala: o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz, não é? E é interessante que Tiago, então, ele vai falando, assim, de um relacionamento subtraído da sabedoria de Deus. Então ele qualifica esse relacionamento subtraído da sabedoria de Deus. Ele começa a falar sobre o amargo ciúme ou uma inveja amargurada, não é? Quando você vê, entra ciúme, inveja, possessividade, que asfixia a individualidade do outro, não é? A gente às vezes vê isso, muitas vezes até no contexto do Evangelho. Você ora para Deus levantar pessoas, Deus levanta pessoas, a gente apedreja, não é? Fica enciumado, não é? Ele fala aqui sobre o sentimento faccioso ou a ambição egoísta, não é? Pessoas assim, qualquer coisinha, tu contra, não é? Racha, divide, discorda. Ele fala sobre jactância, ostentação, desonestidade, confusão. Quer dizer, ele vai dando aí uma série de características de um relacionamento realmente subtraído da sabedoria de Deus. Mas não é isso que eu quero focar. Eu quero focar aqui no verso 17, quando ele explica os atributos, ou ele explica a glória da sabedoria de Deus. Glória tem a ver com os atributos, as características. E ele fala assim: a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então eu quero compartilhar com você 6 coisas que nos ajudam realmente a construir relacionamentos saudáveis. E são realmente, isso é um estilo de vida, não é? Que quando nós assimilamos, nos apropriamos, é impressionante o potencial que a gente passa a desfrutar no sentido de curar os relacionamentos, não é? Restaurar os relacionamentos. Então, o primeiro ponto, o primeiro atributo da sabedoria, Tiago fala assim que a sabedoria que vem do alto, veja bem que essas coisas vêm do nosso relacionamento com Deus, né? Isso vem do alto. É muito bom você fazer uma faculdade, uma universidade, não é? Isso é conhecimento. Conhecimento é chave também, é importante, não é? Alguém já até definiu a sabedoria como a capacidade de aplicar conhecimento de forma adequada, mas eu penso que sabedoria é muito mais do que conhecimento. Às vezes é comum você ver uma pessoa com muito conhecimento e quase nenhuma sabedoria. Aquela famosa síndrome da obesidade da cabeça, né? O cara é um cabeção, cheio de filosofia, teologia, não sei o que, cientista, não sei das quantas, mas o coração é raquítico. Não suporta um conflito de relacionamento. Sabedoria é essencialmente relacional, não é? Tem a ver com essa gestão de relacionamentos, e isso realmente vem do alto. Não é? Isso vem do alto. E fala que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. É interessante que essa palavra aqui, a palavra pura, é uma palavra que ela aparece algumas vezes
no Novo Testamento, e praticamente todas as vezes que essa palavra aparece, essa mesma palavra, ela sempre aparece associada ao caráter do Messias, ao caráter de Jesus, indicando realmente uma pessoa íntegra, uma pessoa incorruptível, uma pessoa que não se vende, uma pessoa que não negocia valores. Então, se você quer ser uma pessoa sábia para Deus, a primeira coisa é você não comprometer a sua integridade. É impressionante que o princípio mais poderoso para fundamentar, para alicerçar um relacionamento é integridade. Porque a integridade gera confiança. Confiança gera intimidade. Intimidade gera a frutificação. Então, deixa eu te dar algumas dicas para você cultivar essa integridade, não é? Dicas muito práticas. Para você cultivar a integridade, primeiro, cuide das pequenas coisas. Seja fiel nas pequenas responsabilidades. Isso é muito importante. Deixa eu te explicar como o reino de Deus funciona. Apesar de Deus ser infinito na sua grandeza, Deus não é um Deus megalomaníaco. Ele não tem mania de grandeza. Deus não se impressiona com as coisas grandes, volumosas desse mundo. Deus não se impressiona com o homem mais rico do mundo, a nação mais poderosa, não é? O melhor desportista, o artista mais famoso. Deus não se impressiona com essas coisas. Mas eu vou te falar, Deus se impressiona com quem é fiel no pouco. E se você é fiel no pouco, você vai trazer um muito sobre você, não é? Com integridade. Tem até um provérbio que fala assim: aquele que apressadamente toma posse da sua herança, o seu fim não será bendito. Você já viu que às vezes pessoas que começam do tudo, do muito, do pronto, terminam mal? Outro dia eu vi uma reportagem sobre pessoas que ganharam na loteria. Em média, depois de 7 anos, já perderam tudo. O cara começa do muito e destrói a vida dele e termina na miséria. Mas como Deus age? Na verdade, quanto menos Deus te dá para começar um empreendimento, mais Ele está investindo em você. Ele está investindo na sua integridade. Seja fiel no pouco. Você vai cultivar a integridade. Outra coisa, diga não prontamente à tentação. Nós precisamos de preparar os nossos instintos para lidar com a tentação. Eu não preciso falar para você que nós vivemos num mundo de muitas tentações. E um dos maiores segredos para você vencer a tentação é a questão de velocidade. Não é? O grande erro é você se entreter com a tentação. Mas quanto mais rápido você diz não à tentação, mais fácil é de você vencer. E você vai desenvolver integridade. Terceira coisa para você cultivar integridade: não separe a sua vida particular da sua vida pública. Ou seja, não permita essa fenda na sua personalidade. Não é? Quando você está em público, não é? No meio das pessoas, na igreja, aquela cara de santo que só você sabe fazer. Mas quando você está sozinho, você é um demônio. Não permita isso. Seja transparente. Não separe a sua vida particular da sua vida pública. Isso é ser íntegro, não é? Ser inteiro, ser coerente. E também mantenha sempre uma consciência limpa. Irmãos, é muito importante a gente, assim, ter uma vida que dá satisfação à nossa consciência. Não é só a gente fazer as coisas assim para dar uma impressão, mas é servirmos a Deus. O Evangelho é o Evangelho do coração. A agenda do reino de Deus é a agenda da vida interior. O reino de Deus não vem com aparência externa, está dentro em vós. Não é? É muito importante a gente servir a Deus com uma boa consciência. A Bíblia fala muito sobre isso. Tem um ditado que fala: minta para a sua consciência
vai mentir para você. É o princípio da cauterização, da destruição da consciência. Mas quando você realmente obedece o evangelho da consciência, você também vai desenvolver integridade. Então, se você desenvolve integridade, você vai começar a curar os relacionamentos. Eu tenho acompanhado, por exemplo, situações, às vezes, hipertraumáticas. Às vezes, casos, por exemplo, de adultério. Mas que, de repente, aquela pessoa decide, não, eu quero a minha família de volta, eu quero o meu casamento de volta. E eles realmente firmam o pé numa vida de integridade, não é? E é interessante como a integridade tem esse poder de reconquistar uma confiança perdida, traída, não é? Isso funciona, gente, em qualquer área da vida. Qual que é o maior segredo de uma empresa? Credibilidade, integridade, não é? Você vai comprar de quem? De uma empresa íntegra, que quando comete um erro, repara o erro, ou uma pessoa, ou uma empresa que simplesmente faz um produto aí que depois você vê, puxa vida, fui enganado. Não é? Integridade gera confiança. E confiança é o fundamento de qualquer bom relacionamento. Não é? Então, se você quer curar um relacionamento, curar um casamento, não é? Um relacionamento que se desgastou, começa por onde? A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. E essa pureza tem a ver com essa integridade. Você ser honesto, não é? Infelizmente no Brasil, assim, por exemplo, quando a gente fala em ser honesto, uma coisa um pouco assim fora de moda, né? Mas eu vou te falar, se você quer ser uma pessoa sábia para Deus, seja íntegro, não se corrompa, não se venda, não negocie os seus valores, seja honesto, seja verdadeiro. Faça esse tipo de semeadura. Você vai curar os relacionamentos. Segunda coisa, Tiago fala assim, a sabedoria que vem do alto é depois pacífica. Pacífica, não é? E é interessante que a gente percebe que muitos conflitos terríveis, que às vezes até destroem a nossa paz, tem muito a ver com isso, com uma tendência da gente se relacionar de uma forma agressiva, abusiva, produzindo ira, não é? Às vezes tem pessoas que são até viciadas nisso, aquela famosa parábola de Jotão, a parábola do espinheiro, não é? A pessoa sempre é do contra, invade a privacidade dos outros, não é? Age de uma forma assim abusiva. Mas, olha, se você quer ser uma pessoa sábia, seja um pacificador. Seja um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não é? É isso que nos dá acesso à paternidade de Deus. Eu coloquei aqui três situações, para a gente ser bem prático, 3 situações que elas são muito sutis, mas têm um potencial enorme para produzir a animosidade, as discussões, os desgastes nos relacionamentos. A comparação, a condenação e a crítica precipitada. Primeira coisa aqui é a comparação. É uma coisa interessante, como eu até penso, principalmente na cultura brasileira, a gente tem muito essa tendência de comparar, não é? A gente compara igrejas, compara pastores, compara filhos, a gente sai comparando tudo. E, às vezes, isso parece ser uma boa coisa, mas é uma das principais maneiras da gente pecar contra a sabedoria de Deus. Porque a Bíblia explica que a sabedoria de Deus, ela não é uniforme, ela é multiforme. E, às vezes, a gente tem essa tendência de querer uniformizar tudo. Mas nada na criação de Deus é uniforme. Deus é multiforme. É a multiforme sabedoria de Deus. Há diversidade de dons, diversidade de operações, diversidade de ministérios, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Normalmente, quando você compara uma pessoa com outra, você começa a falar palavras
que ferem a natureza específica daquela pessoa. Eu não sei aqui quantos têm mais de 2 filhos, mas é interessante, por exemplo, como um filho é totalmente diferente do outro. Totalmente diferente. Como que uma pessoa é totalmente diferente da outra? Às vezes tem pessoa que funciona, vamos dizer assim, mais organizadinha, né? Tem pessoa que funciona de uma forma mais artística, mais desorganizada. Artística, né? Entendeu? Não, é verdade, o cara é um artista. Tem gente que funciona mais no relógio, com horário. Rapaz, se você tirar o meu relógio do pulso, eu fico doidinho. Mas tem gente que funciona, não funciona tanto com horário, mas funciona com tarefa. Às vezes é mais sábio você dar uma tarefa do que dar um horário. E assim por diante. Mas a partir do momento que você começa a comparar, um pai chega assim, meu filho, por que você não é como o seu irmão? Você está impondo um jugo. Ele não é como o irmão, ele é diferente mesmo. Não queira que um filho seja igual ao outro. Não faça isso. Na verdade, você está ferindo a natureza específica daquela pessoa. É por isso que a Bíblia fala, pais, não provoqueis a ira aos seus filhos. É muito importante a gente saber respeitar, não é? A natureza de cada um. Quando a gente fala de igrejas, irmãos, graças a Deus pela diversidade que nós temos de igreja. Entende? Cada um de um jeito, cada cacho de uva de um jeito, uns menores, outros maiores, ou uns uvas maiores, outros uvas menores, não é? Um dá um tipo de vinho, o outro dá outro tipo de vinho. A videira é assim, não é? Então, graças a Deus pela diversidade, não tem nenhum problema com a diversidade denominacional. Tem problema com a divergência denominacional, mas com a diversidade não, não é? Então tem para todo gosto. Não compare, não é? Quando você compara, você começa a se tornar um inimigo da paz. Outra coisa, não condene. Jesus, em Lucas 6,37, ele fala, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis, não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Às vezes é outro vício, eu me policio muito nisso, não é? Mas às vezes é um vício que a gente tem, de você olhar uma situação que às vezes você não tem nem 1% de todo o conhecimento da verdade e você já condena. Só que quando você condena, o que vai acontecer? O que você está ativando nisso, com a sua condenação? Na medida que você mede, você vai ser medido, não é? Então não faça isso. Você pode até pensar que você está sendo sábio e zeloso, não é? Mas olha, é assim que muitas vezes casamentos são destruídos. Não é? Condenação, 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 só palavra negativa, de crítica, não é? Faça isso. E também, essa precipitação é uma outra forma também da gente se tornar um inimigo da paz. Porque todos nós, de certa forma, às vezes nos vemos numa situação que você vai ter que intermediar conflitos. Como pai, como mãe, não é? Como um obreiro da igreja, às vezes no seu trabalho, profissionalmente falando, não é? E tem um provérbio que fala assim, o que começa o seu pleito, justo parece, vem o seu companheiro e o examina. Então, às vezes, quando você ouve um lado só da história e já tira uma conclusão, você vai começar a dizer palavras que realmente machucam as pessoas, palavras injustas, que ao invés de melhorar, vai piorar a situação. Eu ouço muitas pessoas, eu ouço o desabafo de muitas pessoas. E, às vezes, é até importante a pessoa desabafar mesmo. Mas eu nunca me permito tirar uma conclusão. Não me permito. Se eu estou ouvindo um lado só, falo, pode desabafar, mas eu não vou tirar conclusão nenhuma. Posso orar pela pessoa. Conclusão eu só posso tirar depois de ouvir o outro ou os outros lados, não é? Então, se você quer ser uma pessoa sábia, que cura relacionamento,
seja um pacificador. Não compare, não condene, não tire conclusões precipitadas ouvindo só um lado, não é? Veja bem que são formas muito práticas. Se você associa isso ao seu estilo de vida, é impressionante como você começa a resolver as coisas. É interessante como você começa a agir de forma prudente, não é? E a sabedoria de Deus vai ser glorificada. Terceira coisa aí, ele fala assim, Tiago fala, a sabedoria que vem do alto é moderada. Moderada. E essa é uma palavra assim muito interessante, não é? No grego, no original, essa palavra tem esse sentido, né? Significa atencioso, delicado em considerar os sentimentos das pessoas, você compreender os sentimentos dos outros. A moderação, o equilíbrio, tem muito a ver com isso. Não é? Para você ser equilibrado no relacionamento, é muito importante assim você ser empático, não é? Você fazer um exercício de compaixão, você entender o sentimento daquela pessoa. É isso que produz uma ação moderada. Então, se você quer ser sábio, é muito importante isso, não é? Principalmente quando você está num relacionamento de ajuda, isso é a alma do aconselhamento. Aconselhamento é você ter essa empatia. Parte disso, de você entender o problema da pessoa do ponto de vista dela. Normalmente, qual que é a nossa tendência, gente? É usar a nossa própria biografia para dar uma resposta para os outros. Ah, eu já passei por isso, eu sei como é que é. Mas, de repente, a minha experiência não cabe na experiência daquela pessoa. É como se ir no oculista, o médico fala, toma o meu óculos. Vai servir. Só se der muita sorte. Não é verdade? É você entender. Você sabe que tem pessoas, principalmente no aconselhamento, que tudo que elas querem é ser compreendida. E quando você faz esse esforço, você começa a entender o problema da pessoa, do ponto de vista dela, a pessoa se sente compreendida, ela fala assim, estou curado, não preciso de mais nada, até que enfim alguém me entendeu. Era tudo que ela precisava, ser compreendida. E quando a pessoa se sente compreendida, ela baixa as defesas, solta as pedras, não é? Ela desarma. E aí sim, você vai poder ajudar essa pessoa. O fato de você compreender a pessoa, o problema dela do ponto de vista dela, não quer dizer que você não possa discordar. Às vezes você vai precisar discordar. Mas se a pessoa se sentiu compreendida e baixou as defesas quando você discorda, isso produz um efeito poderoso. É aí que nós começamos a resolver os conflitos. Isso, veja bem, isso é uma chave, principalmente, para a gente conviver sabiamente no matrimônio, né? Quando a Bíblia fala, maridos, coabitais sabiamente com as vossas esposas, para que as vossas orações não sejam interrompidas, impedidas. Isso é uma chave, não é? Porque o que mais acontece, assim, em termos de conflito conjugal, é que um não compreende o sentimento ou a razão do outro, não é? Quantos já perceberam que o quadro de valores do homem é totalmente diferente do quadro de valores da mulher? Não é? Como que as mulheres são diferentes dos homens e os homens são diferentes? Aliás, é muito comum a gente falar isso. Rapaz, eu não entendo minha mulher. Rapaz, eu não entendo meu marido, né? Eu não entendo as mulheres, eu não entendo os homens. Porque realmente é diferente. Quem criou assim? Deus. Tem até um videozinho na internet lá que fala sobre o cérebro do homem, o cérebro da mulher, não é? Só que um, às vezes, fica indo contra o sentimento do outro. De repente, a mulher quer que o marido dela seja um poço de romantismo. Só que o cara é uma pedra de razão. E não adianta, você tem que ser romântico, e cobra. E quanto mais ela cobra, mais ele empedra, coitado.
E às vezes o homem quer que a mulher seja racional. Não chore na novela, não chore no filme. Mas ela é assim, né? Ela é mais emotiva mesmo. Não é? Normalmente, como é que os homens se desestressam? Ficando calado. O cara está muito cansado, ele quer ir para o canto dele, trocar canal de televisão, né? Ou ir pescar, fazer alguma coisa assim, para desestressar. Como é que a mulher desestressa? Falando, falando. Se ela parar de falar, ela explode. Entendeu? Então o problema é quando os dois estão estressados. Aí um começa a falar contra o outro. Você é muito emocional, você é muito racional, né? Estou colocando assim, mas os termos são outros. Então, olha, você quer curar o relacionamento, não é? Seja moderado, seja compassivo, entenda os sentimentos do outro, do ponto de vista dela, não é? Aceita a pessoa como ela é. Qual que é o maior segredo de um casamento? É você amar a pessoa do jeito que ela é. É você não querer mudar ela, é você não querer dar uma de Espírito Santo e mudar o seu cônjuge. É quando você fala assim, olha, mesmo que a minha mulher não mude, eu vou amar essa mulher. Eu aceito ela. Eu vou amar. Mesmo que meu marido não mude, eu aceito ele, eu vou amar. E eu vou te falar, quando você passa por esse altar, aí Deus começa a fazer. Aí você liberou sinal verde para o Espírito Santo agir. Mas enquanto um está cobrando que o outro mude, gente, você entrou nesse estilo de vida de contenda, você está perdendo a batalha feio. Por isso que a Bíblia não tolera nenhuma posição neutra em relação à contenda. Fala que nós temos que ser inimigos de contenda. Quarta coisa, sabedoria que vem do alto é tratável. Tratável. E essa questão de ser tratável tem muito a ver com sermos ensináveis, né? No original, tratável significa... Vou beber uma aguinha aqui, peraí. Tratável significa submisso, humilde, redutível, tolerante, não é? E é impressionante, assim, essa faceta da sabedoria divina. Você ser tratável, você ser redutível. É impressionante quando a Bíblia, explicando o milagre da encarnação, Paulo em Filipenses, ele fala que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se da sua glória, assumindo forma humana, e como homem se fez servo, e como servo foi fiel até a morte, e morte de cruz. Eu fico pensando como Deus se reduziu. Não é? O que é abrir mão da forma divina? Nós nunca vamos entender isso. Eu não sei o que é você renunciar ao direito de ser Deus, abrir mão da forma de Deus, mas foi o que Jesus fez. Não é? Como é que Deus redimiu a raça humana? Colocando uma escada que você vai subindo até chegar no céu? Como é que nós restauramos um relacionamento quebrado? Não é subindo uma escada de justiça própria, mas é descendo a escada do quebrantamento. É descendo. Jesus se identificou com a nossa forma. A gente tem que saber descer até as pessoas, se quebrantar até elas. Isso é compaixão, não é? Eu sempre falo, a compaixão é o território dos milagres. É aí que as coisas começam a acontecer, a fluir, não é? Então, se você quer ser uma pessoa sábia que restaura os relacionamentos, é muito importante você ser essa pessoa redutível, tratável, submissa, tolerante. Quando a Bíblia fala sobre a perfeição de Deus,
É interessante como que a perfeição de Deus não comunga com a intolerância. É muito comum a gente ver no campo das religiões a intolerância. Intolerância. Não é? Quando Jesus fala, sede, pois, perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, você se lembra? Qual era o contexto disso? Olha, se um romano te obrigar a carregar a sacola de feira dele 1 milha, vai 2. Se te pedir a capa, dá a túnica. Se te bater numa face, oferece a outra. Ora por aquele que te persegue, abençoa o que te maldiz, porque assim é o Pai Celestial, que faz a chuva cair sobre justos e injustos e o sol nascer sobre bons e maus. Sede, pois, perfeitos. Como perfeito é o vosso Pai Celestial. O que é ser perfeito? É ser tolerante, longânimo, paciente, benigno. Contra essas coisas não há lei. Como é que você avalia a perfeição de uma pessoa? Não é pela pessoa ser toda certinha, cheia de regrinhas. Não é isso não. É pela sua longanimidade. Você sabe esperar a mudança. Ser paciente, ser tolerante. Não é? Então, se você quer ser uma pessoa que cura os relacionamentos, agora isso é um caminho estreito. É a sabedoria da cruz. Mas, realmente, as coisas fluem por aí. Sermos ensináveis. Algumas pessoas, quando às vezes elas precisam de aprender uma coisa nova, elas são lançadas numa crise de identidade, porque colocou o conhecimento na doutrina dela. Não, isso não está de acordo com a minha doutrina. Irmãos, quantas vezes eu já tive que mudar de doutrina? Não é? Porque, de repente, vem uma verdade de uma forma que te aproxima muito mais de Deus. E nós temos que sermos o quê? Susceptíveis a isso. Sermos tolerantes, ensináveis. É assim que nós vamos curar os relacionamentos. Quinta coisa, Tiago fala, a sabedoria que vem do alto é cheia de misericórdia e de bons frutos. Misericórdia. Então, é muito importante a gente ter como primazia a misericórdia. Eu gosto dessa palavra. São 2 vocábulos aqui, né, no latim, mísero, que significa miséria, e córdia, que significa coração. O que significa a palavra misericórdia? Você colocar o seu coração nas misérias de alguém, nas tragédias de alguém. Ou seja, quando você age com misericórdia, não é porque aquela pessoa merece, é porque ela não merece. Não é? Por que nós estamos aqui hoje? É porque você merece estar aqui? Ou porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos? Não é? Se a gente fosse ver o que a gente merece mesmo, rapaz, Deus já tinha né, posto uma dinamite nesse planeta há muito tempo. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, a nossa ênfase não pode estar nos erros das pessoas. Eu não estou dizendo que muitas vezes nós vamos ter que ser assim, bem querigmático, profético, né? Não dá para você ficar perfumando o pecado. Pecado é pecado e às vezes a gente vai ter que confrontar. Mas a ênfase nos relacionamentos precisa de ser o quê? Encorajamento. Não é? A gente fortalecer a fé das pessoas. Quando uma pessoa faz uma coisa errada, no fundo ela sabe que fez. Até uma criança, sabia que nem atingiu ainda a idade da razão, ou seja, não pode ser responsabilizada ainda, não tem os sentidos amadurecidos para ser responsabilizada, mas até uma criança sabe que fez errado. Como é que eu sei disso? Porque ela faz escondido. Eu lembro minha filha, quando tinha uns 4 aninhos, pegou a mãozinha assim, enfiou na tinta e carimbou a parede. Aí perguntamos, quem fez isso na parede? Foi o Gabriel? Não, o Gabriel não foi. Foi a Bárbara? A Bárbara, eu não.
Então vamos medir aqui a mãozinha. É igual o sapatinho da Cinderela. Né? A única mão que coube ali foi a dela. Né? Olha, até uma criança sabe que fez errado. Então você não tem que ficar, você errou, você errou, você errou. Olha, coragem a fazer a coisa certa. A gente não pode usar a verdade como se fosse um porrete, né? Toma a verdade. Pô, 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 pô. Não é? Verdade de graça. Responsabilizar. Né? É importante a gente responsabilizar as pessoas, mas sempre com muito encorajamento. Então aqui entra a misericórdia. A misericórdia não é você é você deixar de receber todo o mal que você merecia. Vamos dizer assim, enquanto graça é você receber o bem que você não merecia, a misericórdia é você deixar de receber um mal que você merecia. Então você pode até mostrar o erro, mas sem uma ênfase exagerada. Sem uma ênfase exagerada, uma ênfase muito mais no encorajamento, não é? E esse é um princípio mais elevado que o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo, não é? Muitos casos de até relacionamento conjugal, muito divórcio, começa assim. A pessoa não age com misericórdia. Tem um provérbio que fala, o que perdoa a transgressão, busca a amizade. O que renova a questão, afasta amigos íntimos. É assim que muitas vezes uma amizade pode ser destruída no casamento. Tem uma ilustração interessante, né? Diz que 2 caras, né? Eles eram amigos, assim, que não se via há muito tempo, e foram num acampamento de casais. E não sabia que eles iam, né? Um sabia que o outro ia. E aí, esse cara chegou lá, entrou, deixou a esposa na portaria e foi ver onde que ele ia ficar. Lá dentro encontra com esse amigo. Cara, você está aqui também, foram conversando, papo vem, papo vai, não sei o quê, até que um deles lembrou, rapaz, deixei minha esposa lá fora. Agora imagina você esquecer a mulher na portaria de um acampamento de casais. Isso é pecado mortal, né? Então, correu lá, aí depois no outro dia, o outro ficou preocupado. Rapaz, como é que foi com a sua esposa? Rapaz, nem te falo. Minha mulher ficou histórica. Histórica? Não é histérica, não? Não, é histórica mesmo. Começou a falar meus pecados de 25 anos atrás. Já viu aquelas pessoas que têm um arquivo morto da outra? Sabe o que é um arquivo morto? Aquele fichário, né? Qualquer coisinha que a pessoa faz, puxa a ficha lá de trás. A ferida já estava praticamente cicatrizando, uma casquinha de nada, arranca a casca daquilo. E sangra tudo de novo. Renova a questão. Tem gente que é viciada em renovar a questão. Não é? Você não está sendo sábio. Age com misericórdia. Né? Por isso que às vezes até casal, assim, é importante a gente saber brigar. Não é? Porque assim, quando começa esse tipo de briga, você vai só renovando tudo quanto é questão. Uma situação que já podia ter cicatrizado há muito tempo, sempre ferindo ainda mais o que já está ferido. Isso não é sábio, não é? E por fim, a Bíblia fala assim, a sabedoria que vem do alto é sem parcialidade, sem hipocrisia. Então, essas 2 palavras têm esse sentido de uma pessoa que é franca, honesta, verdadeira, sincera, né? Sincero significa sem cera, sem maquiagem, sem disfarce. Então, se você quer curar um relacionamento, você quer um relacionamento saudável, profundo, é muito importante você ser uma pessoa original. A coisa mais linda em Jesus é que Jesus nos liberta para sermos nós mesmos, confortavelmente. Você não tem que querer ser uma outra pessoa, seja você em Cristo.
não é? Seja original. Lógico que para isso, talvez, você vai ter que resolver algumas coisas na sua história, né, na sua identidade, mas esse exercício, não é, de franqueza é fundamental. Isso nos liberta, é poderoso. Então, às vezes, algumas pessoas, elas estão tentando ser uma outra pessoa. Então, Tiago está dizendo que se você é uma pessoa sábia, você não vai usar máscaras, você não vai tentar se esconder atrás de uma falsa aparência ou tentar parecer alguém que você não é. Você não vai ficar realmente projetando para os outros uma imagem que você quer que os outros tenham de você, quando você não é nada daquilo, não é? Muitas vezes, assim, até é o que muitas vezes acontece na dinâmica de uma igreja, porque às vezes a pessoa quer estar na igreja, mas assim, se relacionando com as pessoas através de uma imagem que ela quer que as pessoas tenham dela, quando ela não é nada daquilo. E a obra de Deus não funciona dessa forma, não é? Você não vai ter relacionamentos verdadeiros, profundos, não é? Então, se nós queremos realmente relacionamentos saudáveis, é muito importante nós sermos genuínos. Tem que ter esse espaço, inclusive até para a confissão dos nossos pecados. É interessante, às vezes, quando uma pessoa, assim, finalmente ela decide, não, vou confessar meu pecado para alguém. Olha, as pessoas não ficam surpreendidas. Na verdade, assim, todo mundo já tinha observado que a pessoa não estava bem. Aquela cara de mauzona dela lá, né? Então, quando ela confessa, ela fica surpresa que ninguém ficou surpreso. Não é? É só ela que não sabia que todo mundo já sabia. Tiago fala, confessai as vossas culpas e vergonhas uns aos outros. Orai uns pelos outros. Quando nós começamos realmente a assimilar no nosso estilo de vida esses fatores, esses atributos da sabedoria de Deus, realmente nós vamos experimentar algo muito especial. Nós vamos começar a curar os nossos relacionamentos, não é? Relacionamentos com filhos, relacionamento conjugal, relacionamentos na igreja, relacionamentos ministeriais, eclesiásticos, nós vamos começar a restaurar. Como desenvolver uma fé que opera pelo amor? A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Curva a sua cabeça, então, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado por cada vida preciosa que está aqui. O Senhor conhece os dilemas, os conflitos de cada um. Mas obrigado, Deus, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Jesus, Tu és a sabedoria de Deus. E nós queremos que o Senhor viva em nós. Que nós possamos experimentar esse imperativo que é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, abrimos o nosso coração, Senhor. E queremos realmente ver os nossos relacionamentos florescendo, frutificando. Aquelas situações traumáticas sendo restauradas. Por isso nós queremos assumir um compromisso com esses valores, com a sua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Cotes pela palavra dele.
Ele falou pela sexta vez, desde sexta-feira. Então alguns de nós tivemos o privilégio de ouvi-lo. Quantos de vocês param em uma semana para ouvir 6 mensagens? Não é normal isso, não é? Então assim, quem tomou essa iniciativa fez um investimento pessoal. Eu espero que você colha muitos frutos desse investimento, dessa semente que foi semeada no seu coração. Não tem muito livro, dos livros que ele trouxe, dos CDs, não tem muito, vai estar lá na área do café. Quero convidar todos a tomarmos café. Ainda tem poucos livros e alguns CDs e DVDs que você pode levar para te abençoar. Como o pastor já disse, não é porque você não tem como pagar que você não vai ser abençoado. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pela última vez, eu quero abençoar vocês, em nome de Jesus, abençoar seu casamento, abençoar o seu relacionamento com seus filhos, abençoar a sua igreja, você que nos visita hoje também. Então vamos inclinar nossa cabeça e em seguida eu quero convidar você a pegar a sua criança que está ali no departamento de crianças, depois irmos tomar um café lá do outro lado. Pai, obrigado porque nós podemos chamar o Senhor assim. Obrigado porque Jesus nos permitiu que nós fôssemos adotados na família do Senhor. Obrigado, Deus querido, pela presença do Senhor na nossa vida. No nome do Senhor, Pai, eu peço que o Senhor mesmo estenda a tua mão e abençoe os casamentos que tem aqui. Abençoa, Pai, os relacionamentos entre pais e filhos também. Nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja trabalhando em nosso coração, em nossa mente, para que nossos corações estejam convertidos um ao outro, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. A terra da nossa casa, a terra da nossa família, nós pedimos, Pai, que ela seja visitada pelo contrário, pela bênção do Senhor, pela vida abundante do Senhor. Abençoa, Deus, que das igrejas aqui representadas, abençoa os pastores e suas famílias. Nós te pedimos, ó Deus querido, que o Senhor leve o pastor Cote também em paz e segurança para a sua casa, para o seu destino. Abençoa a sua família, abençoa a sua saúde e permita, Pai, que possamos estar juntos em breve para compartilharmos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas através da instrumentalidade dele. Pedimos agora que o Senhor nos despeça debaixo da tua graça, da tua paz, debaixo do consolo do Espírito e da paz do Senhor Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém. Deus te dê uma boa semana na graça e da paz do Senhor.